A paz do Senhor, pessoas. Hoje, mais uma vez, nós vamos falar sobre Davi. Bom, então, como vocês já sabem, hoje nós vamos falar sobre Davi. E o texto de hoje, nosso texto base, está em 1 Samuel, capítulo 17. É um texto muito conhecido, vai falar da história, vai contar a história de Davi e Golias. E o Senhor falava um pouco comigo acerca disso. Ele me explicava um pedaço do que foi essa vitória de Davi. E ele me explicava o porquê nós não conquistamos certas coisas nos dias de hoje. Porque nós não, de fato, planejamos tanto e não conseguimos alcançar aquilo que planejamos. O Senhor me fazia entender um pouco do que foi essa vitória. E claro, é óbvio que a vitória de Davi, a chave da vitória de Davi, foi ele ter ido em nome do Senhor. Quando Golias discursa contra ele, ele discursa contra Golias, então ele vai falar: você vem contra mim com espada e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É óbvio que isso foi a chave para a vitória, mas o Senhor me fazia entender um pouco do que foi a coragem e a confiança de Davi naquele momento. Se você for olhar, você for ler a história de Davi, você vai observar que ele não tinha obrigação nenhuma de lutar contra Golias. Ele está sendo obediente a seu pai Jessé, que manda ele ir até a guerra, levar queijo e pão para os seus irmãos que estão lá na guerra e também para o comandante. E Davi, sendo obediente, ele vai lá e leva tudo aquilo que o pai dele mandou. Chegando lá, aquela situação, aquele cenário. Golias afrontando todo Israel e todos com medo. Até Saul, que a Bíblia vai falar que era o mais forte, era o mais alto, com maior porte físico. Até Saul, que era o maior deles, o maior entre Israel, fica covarde diante daquela situação e tem medo e não decide não enfrentar Golias. Ele que era o mais capacitado. Ele não tinha coragem. E Davi, de acordo com os estudos, tinha 17 anos. Ele olha aquela situação, ele quer saber da recompensa que teria quem vencesse Golias, então ele gosta da recompensa, e também por gostar da recompensa, ele toma mais coragem ainda. O ponto principal que eu quero citar aqui é a coragem de Davi debaixo do que realmente ele objetivava. Ele objetivava a glória de Deus, ajudar Israel e a recompensa. Eu quero pegar o ponto aqui em que ele queria ajudar Israel. Ele tinha amor e dedicação a tudo aquilo que ele fazia. O Senhor me explicava um pouco da vitória de Davi de acordo com aquilo que ele pensava, de acordo com aquilo que ele queria sobre Israel. Observa que, anteriormente na história, ele mesmo vai falar a Saul que ele tinha vencido um urso e um leão quando vieram atacar as ovelhas que ele estava cuidando do seu pai. Ele vai falar: certa feita, ó rei, eu estava cuidando das ovelhas de meu pai, veio um urso e eu fui enfrentei e venci o urso para proteger a ovelha. Numa outra situação veio um leão, eu fui enfrentei um leão para proteger a ovelha de meu pai. E agora o Senhor vai me livrar agora desse gigante. Eu vou enfrentar e vou vencer. Então essa coragem de Davi, o Senhor me faz entender que essa coragem que veio dele era porque ele estava olhando também com compaixão para Israel. Israel estava completamente perdido naquela situação, não tinha ninguém para enfrentar, estava completamente indefeso. Davi, naquele momento, enxergava Israel com amor. Ele queria de fato abençoar Israel naquele momento. É óbvio que ele vai em nome do Senhor e ele quer recompensa, mas ele tem amor em toda aquela situação, ele quer livrar a cara de Israel naquele momento. O Senhor me fazia entender um pouco do que foi isso. A vitória dele também foi por esse sentido. Ele queria glorificar a Deus e abençoar, livrar a cara de Israel. Ele tinha amor em tudo que fazia. Observa, ele estava pronto, ele estava realmente a ponto de entregar a sua própria vida, independentemente do que acontecesse, vitória ou não, ele estava a ponto de entregar a sua própria vida para livrar Israel. Ele estava completamente disposto a enfrentar, independentemente do que acontecesse. Ele queria ajudar, ele queria ser servo de Israel naquele momento. E se eu me fazer entender um pouco do que foi isso, e trazendo para nossas vidas, muitas das vezes a vitória que nós queremos, nós não conseguimos porque nós não visamos a recompensa, nós não temos uma mente visionária sobre as coisas, nós não queremos glorificar a Deus. E uma coisa que falava muito ao meu coração: nós não amamos de fato as pessoas a ponto de colocar ele nos nossos planos, nas nossas vitórias. Muitas das vezes o seu plano é egocêntrico, é egoísta demais, só é somente sobre você e é somente isso. Você entende que como é que o Senhor vai abençoar aquilo que você tem aquilo que você tem feito como plano? Como é que o Senhor vai colocar a bênção dele naquilo que só visa o seu ego e aquilo que é sobre você? Agora, quando você entender que você precisa ajudar as pessoas, você precisa ter amor e dedicação em tudo que você está fazendo, e você precisa glorificar a Deus através das suas vitórias, aí então você entende que aquilo que você tem planejado está de acordo com a vontade dele. Se está de acordo com a vontade dele, é óbvio que se concretiza. Então, por que certas coisas têm dado errado na sua vida? Porque não visa a glória de Deus e outra, não visa o bem de pessoas. Davi queria ver o bem de Israel e ele queria dar glória a Deus naquela situação.
Toda vez que você fizer planos e não estiver com Deus, não estiver visando a glória de Deus, e não estiver visando o bem da sua família, dos seus amigos, da sua escola, da sua igreja, toda vez que isso for somente sobre você, meu amigo, esquece a bênção de Deus nessa história. Tudo aquilo que Deus fez, todas as vitórias, pode observar na Bíblia ou até mesmo fora da Bíblia, todas as bênçãos que realmente vieram de Deus, não abençoaram somente uma pessoa, mas muitas vezes toda uma geração, toda uma casa, toda uma família. Então, quando você estiver planejando coisas, você achar que seu plano é grande, é maravilhoso. Mas quando for somente sobre você, esquece. Agora, entenda, você só tem a bênção de Deus de fato. Você pode orar com confiança de que vai receber quando você visar a glória de Deus e o bem de pessoas. Fora isso, esquece a vitória, esquece tudo aquilo que você tem planejado como bom. Às vezes, na sua mente, é a melhor coisa do mundo. Mas o Senhor está olhando lá de cima e está falando. Ele está pensando somente no ego dele. Ele está pensando somente naquilo que cabe às coisas dele. Então, assim, entenda. O Senhor está querendo estar nos seus planos. Ele não quer ver você pensando somente em você. Pense na sua família, pense nos seus amigos, na sua casa, assim, como um todo, família em geral. Tantos que estão pai, mãe, irmãos, mas até mesmo parente um pouco mais distante. A sua escola, tantas pessoas precisando ser evangelizadas. A sua igreja, tantas pessoas querendo ser beneficiadas, precisando ser beneficiadas. Será que os teus planos, será que tudo aquilo que você tem planejado, de fato, vai ajudar essas pessoas? Será que de fato vai glorificar o nome de Deus? Entenda, a sua vitória só vai vir por meio disso. Porque quando você pensar somente no seu bico, amigo, de fato você não tem a bênção de Deus e logo você não vai ter a vitória dele. E se tiver alguma conquista, de fato não veio de Deus, então não vai durar. Esquece. Às vezes, muitas vezes nós conquistamos algumas coisas e achamos que Deus está, e muitas vezes Deus não está. Não é tudo que conquistamos que Deus está. De fato é isso. Tem coisa que vem pelo seu esforço, tem coisa que o inimigo deu e você está achando que foi Deus. Então, assim, de fato, cabe discernimento, cabe interpretação. Como faz isso? Observe a Bíblia, porque lá está contida a vontade de Deus. Se o que você quer está de acordo com a vontade de Deus, você tem confiança e a certeza de que Ele vai abençoar. Caso não, se você não estiver de acordo com a vontade de Deus, a bênção dele não estará. Então que você fique com essa palavra, que você realmente entenda e que venha de fato produzir algo diferente em você, que você venha entender cada vez mais o que de fato é planejar, o que de fato é entender a vontade de Deus para fazer planos de acordo com a vontade dele. Então, assim, não fique chateado, entenda, você só precisa mudar um pouco o seu foco. Não é sobre você, é sobre Deus e as pessoas. Graça e paz, até o próximo vídeo.